Muito bem, queridos. Glória a Deus pela sua vida que está aqui, para você que está acompanhando a gente online também. Que bom ter você com a gente. Que Deus fale com você aí e que Deus fale com você que está aqui também. Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2, carta de Paulo aos Filipenses. Quem escreveu essa carta? Aqui, igreja. O nome do lugar é Filipos, beleza? É a igreja de onde que ele escreveu? Filipos. E o cara que nasce em Filipos, ele é um? Filipenses. Muito bem, por isso, carta de Paulo aos Filipenses. Muito bem, gente. Que top. Capítulo 2, Filipenses, no capítulo 2, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Diz assim o texto. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, fala conosco nessa manhã e que de fato a nossa atitude seja a mesma de Cristo e que a gente aprenda com Cristo como que ele agia, o que ele fazia, para que nós façamos o igual. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma outra versão desse mesmo texto que ela diz: seja a mente de vocês, seja o pensamento de vocês, o mesmo pensamento de Jesus. Você concorda comigo que uma atitude, ela é derivada de um pensamento? Sim ou não? Sim ou não, gente? Se eu ajo em favor de amor a Suzane, é porque eu penso em favor de amor para a Suzane. Sim ou não? Eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, como é que funciona a nossa mente. Quando a gente começa a se comunicar, eu já falei isso algumas vezes, vou falar hoje de novo, beleza? Para você entender, pode ser novo para alguém aqui. Quando a gente comunica algo, a gente pensa nesse algo. E quando a gente pensa nesse algo, a gente sente esse algo. E quando a gente sente esse algo, a gente crê que esse algo pode acontecer. E o que acontece com esse algo? Ele acontece. E se ele acontece, eu comunico de novo. E aí eu penso, e aí eu sinto, e aí eu creio, e aí ele acontece, e aí eu comunico de novo. Então isso acontece para bem e para mal. Quantas vezes você já repetiu palavras ruins e que você começou a pensar naquela palavra ruim, você começou a sentir aquela palavra ruim e você começou a crer naquela palavra ruim? Nós temos vários casos de pais que viram para os seus filhos e dizem: você não vai dar nada, você não vai dar nada, você não vai dar nada. A pessoa dá para quê? Para nada. Porque aquilo foi comunicado e foi reafirmado e foi dito mais uma vez e foi mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez. Só que muitas vezes nós fazemos a mesma coisa conosco. Eu quero perguntar para você o seguinte: quem é mais crítico com você mesmo? Pessoas de fora ou você? Muito mais. As pessoas lá de fora normalmente acreditam mais na gente do que a gente mesmo. Sim ou não, gente? Quantas vezes eu já ouvi assim: pastor, você é uma potência. E eu fico assim: potência só se for de 1.0. Por quê? Porque o nosso pensamento muitas vezes nos param. Tá fazendo sentido o que eu estou falando ou não? E aí eu me deparo com esse versículo nessa semana. E eu senti claramente de Deus assim: você precisa comunicar àquele povo. Primeiro Deus falou comigo. Mas você precisa comunicar àquele povo que a mente deles tem que ser exatamente como a mente de quem? De Jesus. Porque se a minha mente é igual a de Jesus, Neuza, a minha atitude vai ser igual a de Jesus. Então vamos lá. Eu quero ler com você e explorar um pouco mais sobre o que Paulo fala nessa carta aos Filipenses, que ele começa no versículo 1, do mesmo capítulo 2 de Filipenses, no versículo 1, ele começa esse capítulo dizendo o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Ele está dizendo o seguinte: ele está escrevendo para uma galera fora da igreja ou uma galera da igreja? Da igreja. Se ele está escrevendo a uma igreja, ele está escrevendo a pessoas que falam a mesma língua, sim ou não? Exatamente como a gente está fazendo aqui hoje. Eu estou pregando para uma igreja, ou seja, se nós estamos em Cristo, você está em Cristo, dá um glória a Deus aí, querido. Glória a Deus, nós estamos em Cristo. E se você está em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação, alguma comunhão,
alguma profunda afeição e compaixão. Vamos para o versículo 2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma atitude. Até aqui, Paulo não está falando nada que nós temos que ter a mente de Cristo. Até aqui o que Paulo está dizendo é o seguinte: nós estamos em Cristo, sim ou não? Então somos uma família. Se somos uma família, temos que ter o mesmo objetivo. Ou seja, temos que ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito e uma mesma atitude. Ninguém pode jogar contra. Queridos, posso falar uma coisa para você? Se você vê duas pessoas jogando contra no mesmo time, esse time ganha ou perde? Se você acompanha qualquer coisa de futebol, você sabe dizer se aquele time está entrosado. A palavra do futebol é entrosamento, sim ou não? Por que é o grande problema? Qual é o grande problema da seleção brasileira? Do Brasil? Falta de entrosamento. Por quê? Porque só tem craque, entre aspas. Mas cada craque tem entrosamento com o seu clube. Aí ele vem para cá, ou enfim, para Teresópolis, seja para onde eles vão treinar, e aí cada um se acha, não é não? José falou certo ali. Cada um se acha melhor que o outro, eles não têm o mesmo modo de pensar, eles não têm o mesmo amor, eles não têm uma só atitude, e cada um quer fazer por si e ninguém faz nada. Porque o futebol é um time coletivo, diferente do tênis. A igreja de Cristo, queridos, a igreja de Cristo, se fôssemos comparar, está mais parecido com um time de futebol ou mais parecido com um tenista? Time de futebol. Nós jogamos na coletividade. Cada um aqui tem uma função. Uma coisa que a pastora tem, e ela é muito competente nisso, é que ela é organizada. E aí ela manda lá no grupo, você já viu lá no grupo que aparece seu nome de vez em quando? E aí aparece lá, fulano responsável pelo computador, fulano responsável pelo celular, fulano responsável pela limpeza, pelo book, pela contagem. E aí, não só ela bota o nome, mas ela diz que hora você tem que chegar e o que você tem que fazer. E se não puder vir, para avisar. O que eu estou falando disso, gente? Que nós sozinhos, daríamos conta de estar no celular, pregar, fazer o louvor, ficar ali, limpar. Daríamos conta ou não? Não! Então, para reforçar, a igreja não é um jogo de tênis em que eu jogo contra você. A igreja é um time coletivo, como um time de basquete, como um time de futebol, como um time de vôlei. Você já ouviu a expressão do vôlei? Quem já ouviu essa expressão? Quem já jogou vôlei pelo menos uma vez na vida? Muito bem. O vôlei tem uma expressão. A bola vem, Vitória. Você ameaça pegar, eu ameaço a pegar, mas você tira o braço e eu tiro o braço. Essa expressão chama o quê? Deixa que eu deixo. E o que acontece com a bola? Pronto, perdeu o ponto. Como é que é? Má comunicação. A igreja tem hora que um deixa, o outro espera do outro, o outro espera do um. E aí, o que acontece? Nada. Por isso que Paulo está dizendo, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de... O mesmo... O mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Paulo não está dizendo aqui ainda em termos espirituais somente. Ele está dizendo o seguinte, galera, vocês precisam entrar num acordo. Vocês precisam entrar num acordo. Vocês precisam pensar igual. Vocês precisam defender igual. Vocês não podem deixar que eu deixe. Vocês não podem um querer ser melhor do que o outro. Vocês não podem querer ganhar do outro. Por quê? Se eu ganho da Maria, se eu ganho do Gustavo, se eu ganho da Dona Georgina, quem perde? A igreja. Por isso nós não estamos aqui em batalha com o outro. Nós estamos aqui em batalha conosco mesmo. Por quê? Porque a minha mente precisa ser a mente de Cristo e a minha mente precisa ser a mesma mente sua, querido. Nós estamos agora entrando no mês de outubro. O que nós vamos comemorar no mês de outubro? Aniversário da igreja de quantos anos? 10. Gente, 10 anos não são 10 dias. 10 anos não são 10 dias. Posso falar? A gente vai completar 2 mãozinhas de igreja. É 2 mãos cheias.
A gente precisa entrar no mês de outubro, todo mundo com a mesma visão, com o mesmo modo de pensar, com o mesmo amor, com o mesmo espírito, com uma só atitude. Nós teremos aqui, gente, programação todo domingo, toda quarta-feira. Aí, se você não se comprometer a estar aqui, a gente vai pagar mico. A gente vai ter, para quem estava aqui segunda-feira, está sabendo disso, a gente vai ter o culto da honra. Queridos, se você não tiver em peso aqui, nós vamos ficar desonrados. Então assim, você precisa se programar. A pastora falou muito bem. Posso falar uma coisa para vocês? Ninguém me chama para fazer nada no domingo de manhã. Você sabia disso? Ninguém me chama, ninguém me convida para tomar café na casa dele domingo de manhã. Ninguém me convida para ir à praia domingo de manhã. Ninguém me convida. Ninguém aparece surpresa, vem te fazer uma visita domingo de manhã. Por que vocês acham que ninguém faz isso comigo? Porque todo mundo sabe que eu tenho um compromisso. Eu já contei essa história para vocês. Uma vez um cara virou para mim e falou assim: pastor, tá difícil viver nesse mundo hoje, pastor. Eu falei, é mesmo? Por quê, querido? Porque a mulherada cai matando, pastor. E o rapaz nem era tão assim afeiçoado. Sabe o que eu estou dizendo? Ele era fraco de feição, José. Era até gente boa. Ele era gente boa. Ele era feliz, inclusive. Mas era fraco. Cheguei em casa, eu cheguei arrasado. Falei para a pastora assim: eu sou feio demais, muito feio, horroroso ou tenebroso? O pastor olhou para minha cara e falou assim: por que você está falando isso? Que crise de identidade que é essa? Eu falei: porque o cara chega para mim falando que a mulherada cai matando. Ninguém cai matando para cima de mim. Eu devo ser muito ruim. O pastor olhou para mim e falou assim: não tem a ver com ser bonito ou feio, tem a ver com postura. Uau. Queridos, se as pessoas estão me convidando para fazer coisas no domingo de manhã, é porque elas não entenderam ainda que eu tenho um compromisso na casa do Senhor. Se as pessoas estão aparecendo de surpresa na minha casa para fazer uma visita, é que elas ainda não entenderam. Eu não sei se já aconteceu com você, mas quando as pessoas descobrem que eu sou pastor, eu tenho muitos alunos que falam muito palavrão. E quando descobrem que eu sou pastor, a pessoa solta um palavrão e fala: desculpa. Mas eu falei alguma coisa que ela não pode falar palavrão? Não. É que ela sabe que eu tenho um compromisso com Deus, e no meu compromisso com Deus, ela sabe que aquele vocabulário não cabe. Queridos, para a gente completar a alegria de Paulo, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, nós precisamos olhar um para os outros e falar o seguinte: como é que eu posso fazer para ajudar essa igreja a crescer? O que eu posso fazer para ter mais pessoas na igreja? O que eu posso fazer para que essa coisa aconteça cada vez mais? A gente não pode, querido, perder tempo brigando por coisas que não são úteis. A gente tem que brigar pelo reino, a gente tem que brigar pelas almas, a gente tem que brigar pelas pessoas que ainda não estão aqui. Olha quantas cadeiras estão vazias e nós precisamos lutar juntos para isso. Existem dois jogos muito interessantes, é o tênis e o frescobol. Frescobol, não sei como é que chama em São Paulo. Alguém sabe o que é frescobol? É frescobol mesmo que chama aqui ou vocês não sabem nem o que é? Então tá, vou explicar. Frescobol é um jogo que você tem uma raquete de madeira cheia e uma bolinha de borracha. E aí o objetivo do frescobol é o quê? Eu e o Gustavo estamos jogando frescobol. Qual que é o objetivo? Tem nome diferente aqui, não? Ninguém conhece, tá. Então vamos lá. O Gustavo está com a raquete lá, eu estou com aqui. O meu objetivo é jogar a bolinha para que o Gustavo rebata a bolinha. O objetivo é a gente não deixar a bola cair. Então... Não é taco não. Não, taco, a bolinha vem pelo chão e você dá uma tacada nela. Essa bola não pode cair. Essa é uma raquete de madeira. Bota uma foto aqui, bota aí. Bota frescobol no Google. Vamos jogando aqui, Gustavo, enquanto eles acham ali o negócio. Deixa cair não, Gustavo, deixa cair não. Ele vai botar a foto aqui para você ver o que eu estou falando. Joga na praia, exatamente. Agora, enquanto ele vai botar a foto do frescobol, o objetivo aqui, se eu estou jogando tênis com o Gustavo,
O meu objetivo com o Gustavo é fazer o Gustavo acertar a bola ou errar a bola? Errar a bola. Eu quero fazer ponto em cima do Gustavo. Então a diferença do frescobol para o tênis é que o tênis eu jogo contra o Gustavo. E o frescobol? O objetivo de nós dois é não deixar a bola cair. Então eu vou jogar o mais próximo do Gustavo possível. Tem aí? Tá indo? Senhor, precisamos de um computador novo, em nome de Jesus. Eu vi a Suzane na hora da louvor aqui, tentando falar, e não aparecia o versículo. Senhor, precisamos de um novo. Bota grandão. Faz o seguinte, bota janelinha do Windows P. Janelinha do Windows P. Isso, agora bota aí, duplicar. Pronto, agora você tem domínio sobre tudo, amigo. Foi não? Aí, isso, agora joga aí na sua tela. Pronto, olha o frescobol aí, galera. Ó, a ideia é isso aqui, tá vendo? A raquete é cheia, não é vazado igual do tênis, é uma bolinha de borracha e o outro tem uma outra raquete. E o objetivo é um jogar para o outro e não contra o outro. O objetivo é eu jogar para o Gustavo rebater. Ele rebate, eu rebato. E quanto mais a gente rebater, melhor a gente vai ficando nesse negócio. Próxima vez que você for numa praia, você repara o frescobol. É bem legal. Mas vamos voltar. Obrigado, amigos, queridos, pelo frescobol. Agora bota o janelinha P. Não no domingo, Gustavo. Excelente observação. Vai que alguém não entendeu essa parte. Adorei. Muito bom. Então, queridos, Paulo está dizendo na primeira parte aqui, no primeiro ponto, ele está dizendo o seguinte: para ter a mente de Cristo, precisamos ter uma unidade. Diga assim, para eu ter a mente de Cristo, eu preciso ter unidade. Então, o que significa? Significa não pensar em mim mesmo somente, mas pensar num todo. Eu não sei se vocês viram, eu não vou entrar em questões políticas, tudo bem? Mas eu não sei se vocês viram o assassinato do Charlie Kirk nos Estados Unidos. Vocês viram isso? Vocês viram o menino que foi entregue à polícia? Viram ou não? O menino que tá suspeita se foi ele ou não, mas enfim, o principal suspeito para a morte de Charlie Kirk foi entregue à polícia por alguém. Alguém sabe quem o entregou? Vocês sabem por que o pai entregou? Porque para os Estados Unidos ou para um americano, a nação está acima dos interesses pessoais. E se o meu filho matou alguém que era uma representação do país, o meu filho tem que ser preso. Porque o meu filho é menos importante do que o meu país. Não estou falando se eles estão certos ou se eles estão errados. O que eu estou dizendo é que é assim que eles pensam. Nos Estados Unidos, se alguém vira alguém sendo assaltado, eu já falei isso aqui várias vezes, todo cidadão americano é um policial. Se um americano vira o outro sendo assaltado, ele vai partir para cima, ele vai lá defender, ele vai chamar a polícia. Aqui a gente faz o quê? Dá a volta no quarteirão. Corre! Eu não estou falando que a gente está certo ou está errado. Eu estou falando que a cultura nossa é diferente da cultura nos Estados Unidos. Para eles, o país está acima dos interesses pessoais. Queridos, lá tem esquerda e direita também. Os democratas são esquerda, os republicanos são direita. E várias vezes democratas e republicanos votam em coisas em comum, porque a ideologia é colocada de lado para o país ser abençoado. Faz sentido ou não? É isso que nós precisamos ter aqui na igreja. Nós precisamos ter uma mesma mentalidade. É assim que funciona a mente de Cristo. Cristo chega a dizer o quê? Que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. É a oração de Jesus por nós. Então diga assim, em primeiro lugar, a mente de Cristo exige unidade. Segundo lugar, versículos 6 a 8 do próprio capítulo 2 de Filipenses. Versículos 6 a 8 do próprio capítulo 2, que embora sendo Deus, está falando de quem aqui? Está falando de quem aqui? Está falando de quem aqui? Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus
era algo que o deveria pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Mais um, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. De verdade, gente, Jesus precisava ter morrido na cruz? Sendo Deus, ele precisava morrer na cruz? Mas ele escolhe morrer na cruz por amor a mim e a você. Ele escolhe esvaziar-se de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem hora que eu e você precisamos olhar para o reino e falar o seguinte, a frase de Sócrates. Qual a frase mais conhecida de Sócrates? Só sei que nada sei. Quanto mais Sócrates estudava, quanto mais Sócrates compreendia das coisas, mais ele percebia que ele sabia nada. Quando a gente está estudando, geralmente, quando aquele assunto é falado pelo professor, a gente chega em casa e fala o quê? Domino isso aqui tudo. Uma aula que a gente teve daquela matéria. Tô sabendo tudo. Daqui a pouco você vai estudando e você vai descobrindo que tem muito mais coisas, muito mais coisas, muito mais coisas. Eu lembro que no seminário, um professor falou assim pra gente, quando você entra no seminário, você acha que só falta isso aqui para conhecer Deus. Aí, por quê? Porque o círculo é como se fosse assim, né? O círculo é desse tamanho, então só falta isso aqui para conhecer. Se o círculo é desse tamanho, só falta isso para conhecer Deus. Até que você descobre, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você lê teólogos, quanto mais você vai se aprofundando em Deus, que Deus é muito maior do que aquilo que você conhecia. E que aquilo que você achava que faltava para conhecer Deus, na verdade é tudo que você conhece sobre Deus, que ainda falta todo um resto. Queridos, a nossa atitude, a exemplo de Cristo, é não se considerar bom demais. Porque quando a gente se considera bom demais, sabe o que acontece com a gente? A gente cai. Lá na primeira de São Paulo, quando a pastora Su e eu morávamos em São Paulo e pastoreávamos lá, começou um projeto dentro da Cracolândia, chamado Cristolândia. E os caras que eram recuperados, eles eram trazidos para ser levados ao centro de recuperação. E sabe qual eram os caras que tinham recaída maior? Quando eles falavam uma frase. Sabe qual era a frase? Já tô bom. Quando o cara que era viciado, aqui chama de noia também? Quando noia saía da noiice dele, encontrava Jesus, ia para o centro de recuperação, e lá ele começava a se desintoxicar da droga, ele falava a seguinte frase, já tô bom. E nesse já tô bom, o que acontecia com ele? Caía de novo. Porque o grande problema é a gente achar que a gente é autossuficiente. A gente precisa olhar para Cristo e falar o centro da cruz. Qual foi o centro da cruz? Jesus esvaziar-se de si mesmo. Jesus olhar e falar, eu sou Deus, mas mesmo sendo Deus, eu vou me esvaziar e eu vou morrer para salvar a humanidade. Que amor é esse, querido? Que amor é esse? Segundo lugar, queridos, o caminho de Cristo não foi o caminho da glória. O caminho de Cristo foi o caminho do esvaziamento. Então diga assim comigo, para eu ter a mente de Cristo, eu preciso me esvaziar. Em primeiro lugar, para eu ter a mente de Cristo, eu preciso o quê? Vocês estão aqui ou não? Mas tem uma palavra. Precisa de unidade. Então vamos de novo? Vou começar minha palavra de novo. Estou zoando. Mas vamos lá, fala comigo em primeiro lugar para você decorar, querido. Não vou não. Eu sei que tá calor, eu sei que você tá com fome, eu sei disso tudo. Mas fique tranquilo, eu saí mais cedo de casa do que você, eu não tomei café ainda, então eu tô com mais fome que você. Relaxa, vai dar tudo certo. Primeiro lugar, para eu ter a mente de Cristo, fala comigo, para eu ter a mente de Cristo, de novo, para eu ter a mente de Cristo, eu preciso ter unidade. Segundo lugar, para eu ter a mente de Cristo, eu preciso me esvaziar. Primeiro lugar, para eu ter a mente de Cristo, eu preciso... Boa, galera do YouTube! Segundo, para eu ter a mente de Cristo, eu preciso me esvaziar, assim como Cristo fez. Em terceiro lugar, para eu ter a cabeça ou a mente de Cristo, eu preciso me humilhar, ou seja, ser humilde.
Me humilhar não, vou voltar aqui. Ser humilde. Por quê? Porque no versículo 8 que a gente leu, e sendo encontrado em forma humana, o que ele fez? Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Para eu ter a mente de Cristo, querido, eu preciso ser obediente à palavra. Porque tem muita gente que conhece a palavra, mas não obedece. Tem muita gente que conhece a palavra, mas não obedece. Tem muita gente eu tinha uma música na minha infância, que a gente cantava na igreja, que era assim, ó. Domingueiro nunca queira ser, no domingo ele é santarrão, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado não é santo não. Gente, tem um monte de gente nas igrejas, aqui em Taubaté não tem. Glória a Deus. Mas em Resende tem, em Barra Mansa tem, em Volta Redonda, Caçapava, São José, todos os lugares tem. O domingueiro. O que é o domingueiro? Domingueiro é o santarrão no domingo. Vem aqui, levanta a mão e chora e canta e ora, mas não segue a palavra. É pilantra. Eu lembro de uma palavra do pastor Leandro que ele pregava sobre isso. Pessoas que chegam à igreja, mas não se convertem. O cara era pilantra lá fora, agora ele é crente pilantra. Esse cara se converteu? Não, ele chegou para a igreja. A piriguete. Era piriguete lá fora. Vem para a igreja, agora é o quê? Crente piriguete. Gente, tem igreja que tem crente piriguete, acreditem nisso. Tem igreja que tem crente pilantra. Tem igreja que tem crente 171. 71. Como é que é essa expressão em São Paulo? Tem? No Rio isso é muito comum. E, na verdade, não é nem 71. No Rio é assim, ó. Ih, fulano é 7. O que é 7? Vem do código, acho que penal, 171. O que é o 171? O estelionatário. É o cara que passa a perna nos outros. Então o pilantra no Rio tem um apelido. Qual que é o apelido do pilantra no Rio? 171 que virou 71 que virou 7. Próximo vai ser fulano. Por quê? Porque o crente que continua dando cano nos outros, ele se converteu, querido? Não, ele só chegou para a igreja. É por isso que eu tenho dificuldade quando alguém fala assim, quando eu cheguei para a igreja, aí eu devolvo a pergunta, e quando você se converteu? Porque chegar para a igreja, o pilantra vai ser crente pilantra. A piriguete vai ser crente piriguete. O 71 vai ser crente 71. Entende ou não? Então nós precisamos, querido, que nós nos humilhemos, sejamos humildes e obedeçamos, até se o Senhor nos pedir a morte. Até porque Ele já pede, sabia? Você sabia que o Senhor nos pede a morte? Porque aquele que tentar viver, morrerá. Mas aquele que morrer para si mesmo, esse viverá. Só tem como uma semente frutificar se ela morrer. Enquanto você continua tentando ser semente, você não vai frutificar, querido. Mas enquanto você entender que você precisa morrer para você mesmo e obedecer a Cristo, acabou. Como seria legal se a gente lesse na Bíblia e a gente mudasse assim, ó. Sim ou não? Por exemplo, você leu na Bíblia lá, eu tenho que perdoar o meu irmão. Tá bom, pega o telefone. Irmão, eu estou te perdoando agora. Me perdoa por qualquer coisa e acabou. Seria tão bom se a gente lesse na Bíblia e a coisa acontecesse automaticamente. Agora, por que não acontece? E aqui vem o meu quarto e último ponto. Você perdeu o time, Gislan, você perdeu o time. O quarto e último lugar... eu estava achando que você ia puxar, glória a Deus pela vida dos outros que me ajudaram para não ficar no vácuo. Sabe por que a gente lê coisas na Bíblia e a gente não muda? Porque para ter a mente de Cristo, a gente tem que ter uma vida no Espírito. Se a gente lê as coisas na Bíblia, a gente entende intelectualmente. E intelectualmente a gente não muda. Você sabia disso? Você sabia que o nosso cérebro tem duas partes mais... São três, mas eu vou falar de duas. Tem um sistema chamado sistema límbico. Fala comigo, sistema límbico. E o sistema do neocórtex. Fala comigo, neocórtex. Qual que é a diferença? O neocórtex entende a linguagem. O que é a linguagem? Eu estou falando aqui agora e o seu cérebro está decodificando na língua
para que você entenda. Tá fazendo sentido ou não? Você entende a linguagem da comunicação. Só que se eu virar para você e falar assim, ó, levanta e sai correndo. Você entendeu, mas você não fez. Por quê? Porque o seu neocórtex entendeu, mas eu não atingi o sistema límbico. Qual que é o sistema límbico? É o que provoca atitude. Vou te dar o exemplo de provocar atitude. Quando você vê alguém que você sabe que não é mentira, que está passando por uma situação difícil, a nossa tendência não é ajudar? Sim ou não, gente? A gente não toma uma atitude para ajudar. Não estou falando de pilantras. Eu estou falando de casos de pessoas que você sabe que precisam de ajuda e você tem como ajudar. Que seja com R$2. Mas você ajuda ou não? Ontem eu recebi um vídeo no meu WhatsApp que cortava a grama da nossa casa. Quando eu vi o vídeo, falei para a pastora na hora, o vídeo era ele dizendo que roubaram o carro de trabalho dele. E que ele não estava conseguindo visitar os clientes porque ele estava sem o carro. E ele estava pedindo qualquer quantia no Pix. Gente, comove ou não comove? Um cara que você sabe que é trabalhador, um cara que você sabe que é sério, um cara que você sabe... A única coisa que me fez desconfiar, sabe o que foi? Será que isso é IA? Foi a única coisa que me fez desconfiar. Será que isso é um vídeo de IA, de inteligência artificial? Porque tem vídeos agora que parecem reais, parece ou não parece? Eu não sei se você me segue no Instagram, mas ontem a gente postou um vídeo de eu comigo mesmo no meu colo. Era eu mesmo. Você viu como eu mudei? Teve uma pessoa que falou assim, Paulinha, nossa, seu filho é lindo, parece mais com a sua mulher do que com você. Eu falei, peraí, eu pareço mais com a Suzane do que comigo mesmo? Adorei essa. Então, quando você vira aquela foto, deu com uma camisa branca e um menininho lourinho de cabelo de cuia, o cabelo de cuia sou eu. É eu no meu colo. Aquela foto foi produzida de verdade? Não, foi inteligência artificial. Parece real ou não? Gente, quase que eu achei que era eu ali. De tão real que o negócio é. A pessoa achou que eu pareço mais com a Suzane do que comigo mesmo? Só pra você ver de tão real que é o troço? Por que eu tô falando isso tudo? Porque às vezes nós não tomamos decisões porque nós lemos a Bíblia apenas com o nosso intelecto. A gente entende racionalmente o que a Bíblia quer dizer, mas não deixa o Espírito falar com o nosso espírito. E se o Espírito não fala com o meu espírito, eu não vou tomar decisão nenhuma. Eu vou falar assim, eu sei que eu preciso perdoar. Um dia, quando o Espírito falar comigo, eu perdoo. Eu sei que eu preciso dizimar para iniciar e ofertar. Um dia, quando o Espírito falar comigo, eu faço. Eu sei que eu preciso, mas quando o Espírito falar comigo, eu faço. O que isso me ensina? Isso me ensina o que está lá em João 15:5. Bota para mim, Rian, por favor. João 15:5. João 15:5. Diz assim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Lê o final comigo. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Por que eu e você não fazemos o que a Bíblia nos manda fazer? Porque não colocamos Cristo ainda para liderar aquela parte da nossa vida que a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente continua enrolando. Ah, pastor, eu não dizimo porque eu não tenho. Qual é a minha resposta? Não tem porque não dizima. Ai, pastor, eu não perdoo porque você não sabe o que essa pessoa fez por mim. Sabe qual é a minha resposta para você? Jesus diz, se você não perdoa, você não será perdoado. E aí, a gente vive uma vida rancorosa. Queridos, nesses 6 minutos que me restam para encerrar, de verdade, obrigado, Islã, de verdade. Sabe o que está escrito na Bíblia? Não é para exigir de você, é para te dar a vida em abundância que Jesus promete lá em João 10:10. Põe para mim João 10:10. O ladrão vem apenas para quê? Roubar, matar e destruir. Para aqui. Enquanto você não faz aquilo que a Bíblia te manda fazer, você vai ser roubado,
a sua fé vai morrer, a sua alegria vai ser destruída, a sua vida vai ser cercada por opressão. Porque é assim que funciona. Se eu não estou em Cristo em todas as áreas, naquela área que eu não estou em Cristo, tem uma opressão ali me dominando. Mas o que Jesus diz, queridos? Eu encerro a minha palavra com isso aqui. Vamos juntos? 1, 2, 3 e... Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em outras versões, em abundância. Sabe o que é abundância? É quando você abre a torneira da sua casa e sai água para danar. Se já faltou água na sua casa, você sabe do que eu estou falando. O que é abrir a torneira e não sair nada? É ruim ou não, gente? Você tem que lavar a louça sei lá como. No balde pegando na casa do vizinho. Mas quando você... É porque a gente não valoriza isso, porque pra gente é tão comum. Queridos, eu cheguei a reclamar da pressão da água aqui da igreja. Meu Deus, a pressão aqui é muito forte. Enquanto que tem gente que não tem uma gota d'água. Queria ter um mínimo de pressão necessária. E eu reclamando da pressão daqui. O que eu quero dizer é que Jesus, Ele quer que você cumpra tudo o que está na Bíblia. Ele quer que você tenha a mente dele, de ter unidade. Qual é o segundo lugar? De esvaziar de si mesmo. Terceiro lugar, de ser obediente. Sabe para quê? Para que você tenha vida e vida em abundância. Só que a gente só vai conseguir isso se a gente tiver o Espírito dentro de nós, agindo livremente dentro de nós. Você tem o Espírito dentro de você, sim ou não? Você tem ou não? Só que você sabia que você tem o poder de pará-lo? Você tem o poder de neutralizá-lo? Você tem o poder de extinguir. Tanto é que Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele diz: ei, não extinguais o Espírito. O que significa isso? Não faça ele extinguir. Eu vou te falar o que é extinguir para encerrar. Já falei encerrar 3 vezes, né? Na 4ª eu encerro. Qual é o papel do bombeiro? Apagar o fogo. Mas o que é apagar o fogo? Diga para mim, diga comigo assim, ó. Extinguir o fogo. O que é extinguir? É matar de forma que ele não volte mais. Ali fora a gente tem um negócio vermelho, ali a gente tem um negócio. O que é aquele negócio ali? Como é que é o nome daquele aparelho vermelhinho ali? Extintor. Por quê? Porque a ideia é extinguir o fogo. É acabar com o fogo. E tem gente extinguindo o espírito. Sabe por quê? Porque está botando o intelecto acima do espírito. Isso é tão forte, queridos, que quando os discípulos, 9 horas da manhã, estão agindo como se estivessem bêbados, os caras falam assim: por que esses caras estão bêbados? Pedro fala assim: eles estão bêbados não, rapaz. Eles estão cheios do Espírito. O Espírito me faz e te faz fazer coisas que na nossa racionalidade a gente nunca faria. Nunca faria. Mas o Espírito não está preocupado com a sua reputação diante dos homens. O Espírito está preocupado com a sua reputação diante do Pai. Está fazendo sentido, sim ou não? Eu espero que você absorva essa palavra nessa manhã. E se ela foi tão pesada que você não conseguiu prestar atenção, amanhã ela vai estar no YouTube. E eu te convido a assistir essa palavra pelo menos umas 5 vezes. Até que essa palavra não atinja o seu neocórtex, mas ela atinge o seu sistema límbico, que é o qual provoca as suas emoções e mudanças. A minha oração, queridos, é que o Espírito fale com você e que isso seja um agente de mudança na sua vida. Amém? Amém. Você recebe essa palavra nessa manhã? Vamos orar? Querido Deus, nós precisamos do Teu Espírito. Porque se não for o Teu Espírito, a gente vai entender essa palavra de uma forma racional e intelectual, mas a gente não vai entender da maneira que o Senhor quer que a gente entenda. O Senhor quer provocar mudanças a partir da minha vida. E nós precisamos do Teu Espírito para que essas mudanças venham e para que de verdade a gente seja aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Por isso, ó Deus, fala conosco
ao reagirmos a essa palavra. Fala conosco a nós olharmos mais uma vez para essa palavra. E que a tua palavra tenha o poder de mudar aquilo que precisa ser mudado em nós. Em nome de Jesus. Amém.